Já se sentiu vazio por dentro? Do lado de fora você está servindo, sorrindo, relacionando com as pessoas, mas do lado de dentro você está estressado, querendo desistir, não vendo sentido mais nas coisas. Isso é o que a gente chama de um líder oco. Esse é o efeito que uma vida interior deficiente gera na gente. Nesse podcast a gente vai discutir 7 aspectos da vida interior para você resolver esse problema e não ter mais a sensação de estar andando com o tanque vazio. Participe com a gente. A gente vai falar hoje sobre a vida interior do líder. E aí tu preparou um material uma vez sobre esse assunto. E nesse material tu descreve um líder oco, que é um líder que não tem a sua vida interior em ordem. Então ele acaba às vezes sofrendo um burnout, ou tendo mais risco disso. Às vezes ele cumpre as tarefas, né, que ele tem que cumprir na igreja, até com um sorriso no rosto, mas ele acaba não tendo uma vida interior que dá suporte para isso que ele tem que fazer. Então, como é que tu descreveria o que é um líder oco e quais são as causas que levam um líder a chegar nesse ponto? Eu acho que você deu um bom resumo. Não sei se eu posso melhorar o seu resumo. Mas são pessoas, como você falou, que têm aprenderam a se posicionar, se vestir, dar aquele sorriso profissional, usar a palavreada certa, assumiu como se fosse um papel, né, que não é correspondido dentro. E às vezes tem uma série de causas disso aí. Às vezes é uma coisa assim com uma certa seriedade, algum trauma, alguma coisa do passado, a gente até pode até falar um pouco sobre isso, mas eu não sou psicólogo, né? Mas eu acho que a gente pode identificar algumas coisas que podem causar isso aí. Então, enquanto as pessoas olham para a gente, o que está passando em nossa cabeça? O que nós estamos sentindo? Quais nossas motivações? Por que nós temos estas inseguranças, às vezes, que nós tentamos cobrir com, às vezes, uma certa imposição nossa, defendendo, né, a nossa posição. Então, são coisas que aí que acontece. Às vezes, a pessoa some. De repente, cadê fulano? Então, não está mais liderando, não está mais pastoreando. E parecia que estava tudo bem. Mas a gente não sabia o que se passava lá dentro. E nós somos um enigma até para nós mesmos, né? Que estamos pensando? Quando eu estava olhando de novo este material em preparação para a nossa conversa, estava pensando quanto nossos pensamentos vêm para o que eles estão achando de mim, como é que é a minha aparência, sabe, aquelas coisas assim, voltados, em vez de ser voltado para o outro, em vez de ser voltado para o trabalho que tem, muita coisa assim está voltando para nós. E eu acho que não tem uma cura instantânea, nem efetivo para o resto da vida. Mas é uma área que nós temos que trabalhar. O que está passando em nossa vida e o que podemos fazer para ter um interior mais saudável, né? Mas por aí. Não, eu acho que é uma boa introdução. A gente vai, ao longo desse bate-papo, falar de 7 aspectos. No teu material, tu colocou de um jeito interessante, 7 salas da vida interior. E eu acho que enquanto a gente vai falando de cada um desses 7 aspectos, quem está nos assistindo talvez vai podendo fazer um diagnóstico. Tipo, o meu problema está mais nesse aspecto aqui. E aí a gente vai poder discutir também possíveis correções que a pessoa vai poder também tentar aplicar, se ela vê que tem algum problema nessa área. Eu vejo que o primeiro ponto que tu colocou é o aspecto da motivação. Que a pessoa tem que avaliar a sua motivação. E aí tu faz uma distinção entre as pessoas impelidas e as pessoas que são chamadas. Como é que tu diferencia esses dois tipos de pessoa?
Eu queria só voltar para trás um pouquinho. A questão dessa visão de umas salas, né? É que a gente tem que ter disposição e abertura para abrir aquelas salas, né? Para a gente olhar dentro da sala, mas também para pedir que Deus olhe dentro daquela sala. Então, de certa forma, talvez o primeiro passo é dar a chave para ele, dizer, eu estou à disposição aí, pode abrir aí, fuçar um pouco, talvez não vai ser tão agradável, mas dá uma olhada e me mostra também, porque às vezes a gente não reconhece também certas coisas, hábitos de pensar e coisas assim. Então, acho que existe uma resistência às vezes para fazer esse movimento de olhar para dentro. Sim. A gente não quer olhar muito porque vai achar coisa que não é muito bonito, né? Já está funcionando, Vamos abrir o capô para ver o que tem lá no motor. Vamos deixar funcionando enquanto der. Até estragado, aí eu olho. Meu carro está nesse sentido. Tá. Mas essa primeira coisa é o que nos motiva, o que nos faz levantar de manhã, o que nos faz assumir a liderança que está em nossas mãos. Às vezes estamos falando aqui sobre liderança, mas não é necessariamente um grande líder, né? Eu acho que a gente tem vários tamanhos de espaço de liderança. Algumas pessoas são o líder de uma denominação, de um grande movimento, mas tem os outros líderes que gerenciam o setor, que até que tem o pastor da igreja, mas às vezes tem outras pessoas responsáveis por liderando departamentos, liderando um grupo caseiro, né? Liderando o ministério de louvor na igreja, ou o ministério de crianças. Então, a liderança não precisa ser uma grande coisa, mas que nos leva a fazer o que fazemos. Então, isso não é muito fácil de pensar. Aquela questão de um líder impelido, estou falando sobre... tem pessoas que cheio de entusiasmo, cheio de vigor, cheio de alvos, por natureza. Larga ela em qualquer lugar, ela vai acabar tomando a frente, fazendo acontecer. Exatamente. Seja uma coisa dentro do cristianismo ou fora, seria bem sucedida em qualquer lugar, porque tem aquele ímpeto, tem aquela coisa que vou realizar, e não tem preguiça e toma decisões e vai levando a coisa para frente. Mas se é só isso, não é? E traz isso para a liderança cristã, aí pode criar uma série de dificuldades, né? Às vezes essas pessoas têm dificuldade em relacionamento. Eles são orientados por alvos de realização. Eu quero fazer aquele negócio, vai voar, vai acontecer de qualquer jeito, e deixa uma série de cadáveres pelo caminho, né? Quem está um pouquinho mais lento fica para trás. Ou a pessoa que se opôs, não concordou, foi lento, fez o que não agradou, então é pau, né? E eu me lembro ouvindo de um ministério, até de certo destaque americano, anos atrás. E quando o chefe chegava no escritório, todo mundo... Porque qualquer coisa era... né? Clima tenso. Clima tenso. Então, as demandas... Isso que faria para a agência do banco ir para frente. Mas não é bem assim que a liderança cristã vai acontecer. Então, às vezes, a pessoa impelida vai se comprometer em alguns jeitinhos para chegar até o seu alvo. Alguma coisa que não seja bem ético. Algum atalho.
E essa pessoa, o que alimenta o que motiva é a realização dele. Né? Se ele conseguir realizar aquilo que ele queria, é aí que pode causar problemas, e ele vive numa tensão também. Mas tem pessoas que gostam disso aí. Uhum. Tem pessoas, por natureza, ele gosta de muito desafio, gosta da adrenalina. Uhum. Então, mas não é bem assim que o líder cristão devia ser motivado, né? Uhum. Aí é uma questão muito, muito interior, muito importante para a gente ver o que nos motiva. Sim, eu tive já líderes em empresas seculares que eu trabalhei que tu descreveu quem ele é. Ele é esse líder impelido, ele humilha quem tiver que humilhar numa reunião. É isso aí. Para alcançar o objetivo, demite, contrata, e o cara, o que importa é o objetivo, ele atropela o que tiver que atropelar. Então, isso é uma coisa comum, ou existe o risco do líder cristão ser esse tipo de líder. E é fácil ele subir na escala, porque é reconhecido. As pessoas vão atrás. Uhum. Que ele gera algum resultado. E gera resultado. Uhum. Então, esse é um perigo para a pessoa que talvez... Eu acho que é possível a pessoa ter esse tipo de personalidade, mas que vai ser temperado, vai ser controlado pelo Espírito. E esta pessoa vai ser uma pessoa que realiza mais do que outras pessoas. Uhum. Mas é que tem... Não é a motivação principal. Uhum. Não é a realização dos meus sonhos, ou para eu me destacar. Uhum. Esse tipo de coisa. Né? Entendi. E o líder chamado, quem é o líder chamado? Ele seria a motivação ideal. É uma pessoa que... Eu acho que me parece que o autor desse livro aqui, que põe a ordem no seu mundo interior, pela editora Betânia, me parece que ele usou a ilustração de João Batista. Então, João Batista era uma outra figura. Ele sentiu-se selecionado para uma certa tarefa de Deus. E ele estava pronto para desempenhar isso aí de uma forma, assim, correndo perigo, fazendo o que tinha que fazer. Mas a tarefa dele era uma tarefa que veio de Deus. Não era coisa que ele inventou. Bom, de repente eu vou promover a carreira do meu primo. Coisa assim, né? Porque eu sei fazer. Eu gosto disso. Mas tinha um senso de que Deus havia colocado essa tarefa diante dele. Então, acho que é onde a pessoa chamada começa. É uma pessoa que realmente sentiu de Deus que deve exercer certas funções, ou usar os seus dons de uma certa forma. Então, começa ali, né? Uhum. E essa pessoa sabe dos seus limites. Não está atrás, como o João falou, eu esqueci exatamente a palavra, mas convém que ele cresça e eu diminua, se não me engano, essa é a frase. Então, essa é uma outro tipo de mentalidade do que o cara impelido. Uhum. O cara quer crescer, não quer ser, né, esquecido. Uhum. E João tinha essa disposição. Não, eu sei, minha tarefa é X. Então, eu quero que ele... Então, ele estava querendo que Jesus fosse destacado. Então, eu acho que essa coisa também para o líder cristão, que Jesus vai ser exaltado. Ele cresça. E se for necessário eu diminuir ou sumir do mapa,
beleza. Que não é fácil, não. Não é fácil. Não estou dizendo que isso aí vem automaticamente. E a gente vê isso no decorrer da história dos discípulos. Não era fácil para eles entenderem que não era por ambição. Né? Tem umas histórias feias a parte, né? Eu acho que a mais feia que eu acho que é os dois que parece que a mãe foi falar com falou. Fala com Jesus. Vai lá e fala. Podia fazer um no seu direito e outro na esquerda. E eles provavelmente concordavam com isso. É uma covardia, né? Além de ser uma motivação falsa. Aí que são os chamados. Então, não é automaticamente que nossos motivos são purificados assim, né? Então, eles tinham esse senso de eu tenho algo para fazer de Deus, para glorificar Jesus, e eu vou fazer isso aí. E aí as outras motivações que vêm outras, somos humanos, né? Então, vem outras motivações. A gente quer subir na escala das posições na organização. A gente quer ser reconhecido como valioso. Nós queremos... Aí vem o tal de comparação, né? Aquele negócio terrível que a gente vai comparando com o outro. E a pessoa chamada não entra nessa, resiste essa coisa de comparação. Eu vejo isso uma coisa que acontece comigo frequentemente. Aí a gente mexe com vídeos pelo YouTube e outras redes sociais, né? Então a gente fica alerta quantas pessoas acessaram, quantas pessoas gostaram, os likes para lá e para cá. Aí você vê outra pessoa, nossa, olha quantas, né? E o conteúdo nem é tão bom quanto... Exatamente. Exatamente. Porque essa pessoa fala banalidades aí. Então essas tentações vêm. Então precisa acho que Deus tem que estar olhando nessa sala nossa, né? E a gente tem que dar uma olhada nessa sala também. O que tá me motivando aí? E Deus tem maneiras também de apurar nossas motivações e revelar para nós, né? Eu acho interessante essa distinção, porque eu percebo em alguns líderes a busca pela liderança atrelada à busca por status. E aí tem tarefas que dão status e visibilidade. E tem tarefas que às vezes são até mais importantes, mas não tem visibilidade nenhuma. Tem tarefa que é só bastidor e ninguém vai ver. Tem tarefa que é tu numa sala por horas conversando com uma pessoa e ninguém vai ficar sabendo que tu despendeu aquelas horas, não vai te dar mais status. E às vezes, se o cara tem a motivação errada, ele vai querer fazer só as tarefas que têm visibilidade, que vai ajudar ele a ganhar mais status, negligenciar o resto. Mas com o tempo isso daí vai fazer a liderança dele perder a base, né? Eu estava lendo esqueci o nome do... Esqueci o nome do cara. Fugiu. Mas esse autor estava falando sobre a disciplina do silêncio. E aconteceu uma coisa comigo esses dias, que Deus vai revelando essas coisas. Então alguém escreveu para Nedra a respeito de uma música que nós gravamos e essa música teve um grande impacto na vida dessa mulher, ao ponto dela evitar um aborto. Então aí ela, como resultado, esta pessoa deu o nome
da filha que nasceu, o nome da Nedra. Que legal. Bom demais, né? É uma história fantástica. Mas eu que fiz a letra dessa música. Uhum. E não foi mencionado meu Nenhum nome. reconhecimento. Nenhum reconhecimento. A música da Nedra, que ela canta, ela fez a melodia. E esse tipo de coisa. Eu vi que isso mexeu comigo. Mexeu comigo. Este autor está falando sobre a disciplina do silêncio. Às vezes de não mostrar para as outras pessoas o que você fez. Né? De você ficar quieto, para não promover a sua própria status. Né? Essa dica é interessante. É interessante. É bem interessante, mas isso aí já é uma forma de eu começar a tratar um problema de motivação. Se eu identifico que eu tô me sentindo incomodado com algumas coisas que mostram que a minha motivação está no lugar errado. É verdade. Então, se eu resolver abrir a porta, abrir essa sala da motivação, né? E eu... Como que eu percebo, em primeiro lugar, tu já deu alguns sinais, mas como que eu percebo, assim, quais são as características que eu procure dentro de mim? Tipo, eu fiquei incomodado quando eu fiz uma coisa e eu não recebi crédito, isso é uma característica. Que outras características começam a me denunciar? Eu tô com a motivação errada. E se eu identifiquei, o que eu faço? Que disciplinas eu começo a adotar para mudar o meu coração e a minha motivação para o lugar certo? Eu acho que Deus está trabalhando em nosso coração. Então, eu acho que uma das coisas que Ele nos ajuda primeiro a revelar para nós, nosso coração, é a retirada de coisas. Quando por exemplo, eu fiz aquela música, mas não fui reconhecido. Eu me senti... eu vou te dar uma história, vou contar uma outra história. Numa época, a nossa banda estava começando estava crescendo. Bombando. Aí a gente foi para Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro, primeiro a gente cantou numa igreja enorme. Assim, nós cantamos na televisão, tinha TV Tupi na época. Então fomos convidados a tocar na televisão. E a gente foi numa grande, acho que era uma igreja presbiteriana, de destaque, não sei o que e tal. Aí a gente foi convidado um dia de semana para uma outra igreja durante a semana, acho que em Ipanema, se não me engano. Então a gente chegou lá, era dia de semana. Então chegamos lá e com o nosso equipamento e tal, e tinha um cara lá para abrir a porta. A gente foi entrando com o equipamento, começamos a montar e meio que olhando, não estou vendo muita gente aí, né? E de fato era isso, era o diácono, era uma mulher que entrou, que eu não sei se era membro da igreja, e 3 ou 4 parentes de um membro da banda. E era só isso. Só. Então a gente sentiu que era uma coisa que Deus queria tratar com a gente. Como é que você vai reagir na subtração? O elogio não veio. A recompensa financeira não veio. Alguma coisa foi subtraído, que poderia ser nossa motivação. Aí a gente começa a ver como é que está o coração, né? Então a gente sentiu que era coisa de Deus para nós. E nós oramos sobre isso, vamos fazer nosso trabalho. E mesmo jeito se a gente fosse fazer para uma multidão. Então eu acho que a gente deve estar alerta para esse tipo de coisa. E eu acho que também uma oração boa Senhor, me mostre meu coração. De certa forma, dá permissão para Deus dizer, olha, cara, cuidado com isso aí, cuidado com isso aí. Então, eu acho que cada pessoa talvez tenha uma história um pouco diferente, mas Deus é fiel, Deus está trabalhando em nosso caráter.
Então aí temos que tomar, talvez até fazer certas afirmações. Então eu sei que comigo, eu de vez em quando eu faço uma oração assim: Senhor, eu te amo mais do que qualquer posição. Senhor, eu te amo mais do que qualquer coisa. Senhor, eu te amo mais do que qualquer prazer. Eu acho que essas são, a gente vai criando uma abertura para Deus e uma decisões de acabar com essas motivações espúrias, né? Não, eu achei interessante. Então, coisas assim que ferem o meu orgulho e vaidade são uma luz de alerta para o meu coração no lugar errado. E eu saber encarar do jeito certo esses momentos pode ser uma disciplina espiritual que Deus usa para ir purificando as minhas orações, e eu vou me dispondo a entrar nesse processo. Eu acho que até a coisa de João Batista não foi fácil para ele, não. Sim. Você lembra, depois ele foi preso, ele manda perguntar, como é que tá? Será que é ele mesmo, né? Então ele não era de ferro. Ele tinha suas dúvidas. Ele era uma pessoa, e nós somos assim. Então nós somos, a gente precisa de Deus para apurar nosso coração, que a tendência do coração humano é ir para o egocentrismo, para motivações. Eu vejo isso em mim. Tem que meio que policiar, né? Não, eu acho que essas são dicas boas pra gente cuidar da sala da motivação. Mas a segunda sala é a sala dos dons. E aí, tu já cita alguns dons que são que é muito comum as pessoas associarem com liderança, que é o dom de liderar, o dom de gerir. Então, como que eu sei se eu tenho os dons necessários para liderar? E se eu acho que eu não tenho algum desses dons de liderança ou de gestão, eu ainda assim posso ser um líder? Eu tenho como desenvolver? Então, como é que eu lido com essa questão dos dons? Pois não. Me parece que só uma vez que a Bíblia fala sobre o dom de liderança, em um texto só. Então, mas é óbvio, lendo as histórias bíblicas, que tinha líderes. Pessoas que simplesmente tinham dom, obviamente. Eu pessoalmente acho que duas coisas. Uma, pode ter um dom para liderar um grupo menor, e um grupo pode ter um dom de liderar um grupo maior. Então, só porque eu não tenho assim aquele dom, não quer dizer que eu não vou liderar nada. Então, eu acho que Deus, de certa forma, nos dotou com um nível de dom de liderança ou de gestão, sei lá o quê, para tamanhos maiores e menores. Então, eu acho que esta é uma das coisas. Outra coisa que eu acho que treinamento ajuda, mas eu comparo isso com na área de música. Então, a pessoa tem habilidade X. Então, o treinamento pode elevar Y. Mas se a pessoa já tem muita habilidade, a função de treinamento é melhorar o que tem, né? Então, a pessoa que tem muito pouco não vai ser um grande líder. Pode fazer o curso que quiser. Então, eu acho que essa é uma boa forma de encarar. De que eu penso que eu posso liderar. Talvez eu ainda não descobri o nível
a que eu posso liderar. Na minha vida, eu vi, no decorrer dos anos, eu imaginei numa época que eu tinha um dom de liderança, eu poderia liderar a nossa missão. Eu achei que, não, eu tinha liderado algumas coisas menores, sublíder por baixo de alguém. Mas com experiência, eu vi que eu não tinha dom, assim, para aquele nível de liderança. E até numa época, alguém me queria colocar numa posição e escreveu, olha, muito areia para meu caminhão. Não, isso não é meu nível. Então, acho que isso é uma das coisas. Agora, para descobrir também, algumas coisas eu acho que bem simples sobre liderança. Eu tenho seguidores. Então, essa é uma coisa que às vezes aparece logo na pessoa, parece que automaticamente. É o rapaz lá no colégio. E aí sempre tem uma banda em torno dele. Às vezes liderando coisa ruim, né? Mas a capacidade está lá. Mas a capacidade... Líder de turma. Exatamente. Então, um cara que se acha que é líder, mas ele olha para trás e não tem ninguém seguindo, provavelmente não seja. Se isso nunca acontece na vida naturalmente. Agora, eu não estou falando sobre dons espirituais e dons naturais. É uma área que eu não entendo muitas vezes. Mas, seja o que for, todo dom, de certa forma, espiritual, vem de Deus, né? Então, eu não sei se faz tanta diferença. Mas este reconhecimento que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas. Pessoas são influenciadas por mim com uma certa facilidade. Então, isso são dicas. Tenho, geralmente, pessoas que gostam de me seguir. Então, eu acho que são boas evidências, né? E outra coisa, é o reconhecimento de outras pessoas. O meu líder diz, cara, você tem habilidade nessa área aí, tá? Então, vai ser reconhecido. Às vezes a pessoa nem sente que tem. Mas o seu superior olha para ele e diz, cara, você leva jeito para... não, acho que não, porque não sei o quê. Mas às vezes tem mesmo. Eles têm, mas não tem confiança ainda. Boa. Não tem confiança. Então, eu acho que são algumas dicas que tem, né? E aí reconhecer que se eu tenho este dom a um certo nível, eu devo me empenhar em melhorar as minhas habilidades. Então, treinamento é válido. Agora, a pessoa que não tem nenhum dom de liderança e através de circunstâncias vão funilando ele para uma posição de liderança, é muito desconforto para ela. Então, esse é um teste legal. De repente, a pessoa ganha um cargo de líder, mas sente que não flui, que é desconfortável, que ele está super estressado, que não é natural. É verdade. E eu vejo que no campo cristão, em relação ao treinamento de seminário, de líderes e coisas assim, esta coisa há um certo perigo aí, que eu já vi acontecer muitas vezes. Nós falamos, então está no seminário, está estudando a Bíblia, e a chave é a oração. E se você orar, você vive uma vida correta diante de Deus. Então Deus usa qualquer pessoa. Ele pega uma pessoa, faz de você o João Wesley. Aí, agora, olha para João Wesley. Né? É provavelmente um gênio, né, de nascença, muito bem treinado,
lia os clássicos, lia, sabe? É um cara, é uma autodisciplina fora de série. Sim. E uma série de coisas. E às vezes a gente vai, não, se você orar muito, você vai fazer que nem João. Entendeu? Isso aí não é uma coisa legal. Então, consequentemente, eu acho que tem muitos líderes cristãos, principalmente eu penso sobre pastores, que não têm dom de liderar uma congregação. Talvez eles são pessoas boas para pastorear pessoas, ajudar pessoas, proteger dos perigos dos leões, etc. Mas não é líder. Mas ele formou. Aí está precisando de pastor. Aí bota ele lá e o cara sofre porque a coisa não flui. E de certa forma, se ele é o top na igreja local, ele é o líder. E ele não tem nenhum dom de liderança. Então não é fácil, não. É uma situação desconfortável. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho, tô começando a ficar com frio. Vou botar em 24. Mas então eu acho que essas são dicas boas de eu perceber os meus dons. Então eu vejo como é que eu me sinto, se eu já tenho seguidores, se eu consigo influenciar pessoas, se outras pessoas reconhecem essa capacidade em mim. E aí eu vou testando para ver qual é o meu limite. Aquele negócio lá de Jetro para Moisés. Se eu sou líder de 10, de 100 ou de 1000. Isso aí é boa. Eu vou testando, esticando para ver até onde dá para ir. E em algum momento eu vou sentir que aqui eu acho que cheguei no meu nível máximo de liderança, vamos dizer assim. Tem uma coisa que eu acho que é bem real, mas é um pouco engraçado. Eles chamavam o princípio do Pedro. Já ouviu? Não Peter ouvi falar. Principle. Então, a teoria desse cara todo mundo sobe até o nível de incompetência. Eu ouvi falar disso, sim. Então, nós temos uma sociedade e organizações e todo mundo não vai além de um que chegou a ser incompetente, não vai subir mais. Então todo mundo está naquela coisa de incompetência. Legal. Então acho que isso aplica também para a questão de dom. Acho que aplica, né? E não é só liderança, que eu mexo na área de música, né? Então tem pessoas que acham que Deus me deu este ministério de música, mas não canta. Não tem ouvido para... Não é? Então, a mãe acha que canta bem. A mãe acha que eu canto bem. E ninguém quer falar a verdade com a pessoa. Então, vai subindo até o nível de incompetência. Então, acho que a gente tem que também ter esse discernimento, que o meu dom vai até onde Deus quer que vá. E isso volta para a motivação mais uma vez. Não precisa ter um grande auditório. Não precisa liderar um grande negócio, né? E se liderança basicamente é influência, eu gosto muito dessa definição de liderança é influenciar um grupo de pessoas na direção que Deus quer para esse grupo de pessoas. Então, se esse grupo é pequeno, se é grande, se eu tenho assim o jeito, aquele pose, né? Eu estou lendo esses dias na minha devocional, lendo sobre Saulo, né? Então Saulo, cara, ele cabeça acima de todos, bonitão, tem tudo, parece que, né? Aí ele tinha cara de líder, talvez ele até tinha liderança, mas desviou o coração, né? Depois Davi vai para escolher entre os filhos, entre os irmãos lá,
E Deus eu não olha na aparência, olha no coração, né? Então tem essa questão também. Sim. De coração. Volta para a questão de motivação e humildade, né? Volta. Humildade não é humildade, né? Não, ser humilde. É saber seu lugar. Não pensar acima nem abaixo daquilo que você é. Bom. Então eu acho que aí tem bons parâmetros assim para a gente avaliar a questão dos dons e eu poder examinar até onde Deus me deu dom para ir. Mas uma outra questão, um outro aspecto, uma outra sala que a gente vai ter que abrir a porta também e que eu acho que é uma sala muito comum de ter problema nela em vida de liderança é a questão de gestão do tempo. Então o líder tem muita coisa para fazer e ele é acionado por muitas pessoas gerando demanda para ele que ele tem que equilibrar. E aí se ele não equilibra o tempo bem, a sensação que ele vai ter é que isso vai afetar a autoestima dele, né? Que é o que tu tinha escrito aí no teu material, ele vai sentir que está fazendo tudo de última hora, que as coisas vão perdendo qualidade, então isso afeta ele dessa forma. Né? Ele acaba negando outros desafios pela sensação de que eu já estou até aqui pelo pescoço, eu não vou conseguir aceitar mais uma coisa ainda. Então ele deixa de abraçar coisas que poderiam ser boas, né? Atrapalha relacionamentos, né? É muito comum aquele negócio do cara que está atolado de coisas no trabalho e quando tá com a família a cabeça dele tá longe, assim, não presta atenção no que está sendo dito, a esposa fala um negócio e ele, e não pega, a esposa fica brava, então atrapalha relacionamentos. E uma outra coisa que tu falou... Mas isso nunca acontece comigo. Não? Então a gestão do tempo tá 100%. E outra coisa que tu falou que tira o foco, né? Você não propõe objetivos e vai atrás deles. As pessoas acabam trazendo demandas e eu não me organizo e fico só reagindo. Então, se eu sou um líder que sente essas características que tu elencou, que passos eu começo a dar para começar a reorganizar a minha vida e a minha gestão do tempo? Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter disponibilidade de mudar. A gente gosta do jeito que a gente entra em uma rotina, tem o meu tempo, eu gosto. Eu tenho esse negócio de horários, eu não gosto de... Rapaz, se é horário para X coisas, para outra coisa entrar, misericórdia, eu fico chateado, porque eu, de certa forma, quero ser dono do meu tempo. Então, por exemplo, se você chegar na minha casa 1h da tarde, eu estou deitado. Né? Eu não gosto de abrir mão dessa coisa, né? Então, a gente tem que ter essa disposição de dizer, Deus, o tempo não é meu, não. Meu tempo, eu falei que o Senhor é o Senhor da minha vida, e aí, aqui é a chave. Outra coisa, eu acho que ajuda é encarar a realidade mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes. É uma tarefa que eu não sei quantas pessoas fazem, mas faria uma grande diferença para a maioria. Seria durante uma semana, por exemplo, anotar tudo que faz. Mas tudo. Então, acordei, né? Higiene, não sei o quê, 15 minutos. Café da manhã, 30 minutos. Olhar YouTube, 30 minutos. Um problema meu é YouTube, né? YouTube consome. Então, de anotar. Aí eu converso com a esposa e filhos, 10 minutos. 30 minutos para o carro até o escritório. Chegar no escritório, toma café e conversa com fulano, 15 minutos. Sei lá, anotar tudo. Eu já fiz isso, acho que 2 vezes na minha vida. Tentei escrever tudo que eu fiz durante esse tempo. Até fui no banheiro, não sei, põe tudo, né?
Então, aí, no fim daquela semana, faz a somatória. Quanto tempo eu gastei com cada coisa. E é surpreendente quanto tempo que às vezes a gente não percebe que vai vazando ou vai dedicando a que não sabia que dava realmente surpresas, às vezes agradáveis, muitas vezes não agradáveis. Então essa é a minha realidade. Então é uma disciplina, talvez poucas pessoas gostem de fazer isso, mas é uma coisa mexe com nosso conceito. É um diagnóstico. Exatamente. É aqui que tá a minha... Eu fiz isso uma vez. Você fez? Por uma semana. Na época da faculdade, assim, eu baixei um aplicativo no celular para fazer legal. isso. Anotei, tem isso? Eu não sabia que tinha essas coisas modernas aí. Tem. Era só para isso. Era um aplicativo de log de horas ali. Daí eu fiz isso. E aí... O que foi... Eu não me lembro especificamente, mas eu lembro dos insights gerais que me deu. Um dos insights que eu tive foi que eu gasto mais tempo do que eu imaginava com bobagem, que eu poderia estar botando em outras coisas. Eu tinha mais tempo livre que eu poderia alocar para coisas produtivas. Isso é uma coisa que eu percebi. E a outra coisa que eu percebi também é que às vezes eu estimava errado o tempo que eu demorava para fazer as coisas. Então, às vezes, tu pode fazer tal coisa para mim, editar um vídeo. Edita ali um vídeo para mim. Não, eu consigo, te entrego tanto dia tal. Mas eu demoro muito mais, às vezes, do que eu imaginava no começo. Então, eu estimava errado o tempo das tarefas, e daí, por estimar errado, eu achava que dava para encaixar mais coisa num dia do que realmente dava. E aí eu percebi, não, tem coisas que eu preciso ter uma estimativa do tempo diferente. Então, ajudou muito, assim, no começo. Exatamente, é por aí. É o diagnóstico, né? Um diagnóstico. Aí a gente, eu diria outra coisa, seria prioridades. Quais as minhas prioridades na vida? Porque ninguém vence tudo que quer fazer um dia. Eu acho, né? Talvez tem pessoas que não têm nenhum interesse em fazer mais e coisas assim. Mas geralmente você, como líder, por exemplo, você vai ter mais coisas do que você vai poder fazer, do que você deseja fazer. Então, aí é coisa de quais as minhas prioridades. Então, aí algumas coisas vão cair fora porque eu tenho que focar nessas coisas. Eu li uma história anos atrás. Um executivo disse que eu vou dar $25 mil para qualquer pessoa que me ajuda a realizar mais, de fazer mais. Então, aí um cara basicamente falou isso. Faz uma lista das suas prioridades. Faz o primeiro. Depois de terminar o primeiro, faz o segundo. Depois de fazer o segundo, faz o terceiro. Ele ganhou os $25 mil. Simples assim. Simples assim. É aquela disciplina, né? Quando a gente sabe que essas coisas são de absolutamente necessidade, não pode. Aí tem aquela escala, eu acho que você já viu, aquelas coisas que são importantes, mas não urgentes, que às vezes pode ser negligenciado. Por exemplo, a área de planejamento. Né? Não o planejamento nunca é urgente, mas é importante. Então, de ter a disposição de pegar as coisas importantes que não sejam urgentes. Aí eles falam, trabalham nessa... Você já viu essa... É a matriz de Eisenhower. Um negócio assim, né? Aí tem os urgentes, os importantes urgentes, que geralmente não são tão importantes quanto, né? Aí tem os urgentes não importantes. E aí tem os não importantes não urgentes. YouTube, por exemplo. Mas da gente
realmente ver quais são as coisas que não posso abrir mão. Né? Então, aí se para o cristão, a gente pensa sobre Deus, né? Que Deus tem que ser tempo com Deus, tem que ser uma prioridade. Aí tem que ter isso aí, tem que ter isso. E assim a gente vai trabalhando essas. Eu acho que aquela listinha que faz Deus, esposa, família, ministério, tem uma prioridade comum. Eu prefiro um círculo. Aí Deus no meio. E todas as outras coisas estão sob o comando dele, né? E cada um na sua proporção. Mas... E aí tentar viver isso, né? E às vezes a gente vai ter que... Vamos ter que ter ajuda para manter nosso tempo sob controle. Uma das formas é dizer para os outros como é que vai ser. Prestar contas. Prestar contas. E também de achar uma... Aí tem também aquela questão que eu acho que para alguns não tem muita dificuldade. Seria um plano semanal. Que para algumas pessoas ele já tem um plano semanal na cabeça. Tem pessoas que não precisa ter aquele negócio. No papel. Simplesmente eles naturalmente sabem controlar o tempo, sabem mais ou menos, né? Outras pessoas, essa coisa de segunda e terça-feira, o que vou fazer de manhã e à tarde, não sei o quê, ajuda. Mas geralmente as pessoas que mais precisam, menos gostam. Já não é natural para elas. Não, é chato. E talvez não seja assim que tem que... Nem todo mundo tem que entrar nessa coisa, né? Mas eu acho que ajuda certas pessoas. Tem me ajudado. Sim. O que eu percebo, que eu tiro de insight assim, nesse tipo de material, é que muitas vezes, se eu não planejar, se eu não botar as coisas importantes, não urgentes, agendadas, nunca vai acontecer. Vai ficar sempre no que é urgente. Mas se não agendar o importante, nunca vai acontecer. Então, esse é um dos valores que eu tiro assim, de categorizar dessa forma. E uma outra coisa que eu vejo que é interessante que tu colocou nesse material é que tem alguns ladrões de tempo. E um dos ladrões de tempo que tu colocou, que eu acho que é bem comum, é o perfeccionismo. Que é aquele negócio, eu estou fazendo aqui uma tarefa, estou preparando um curso, uma aula, uma apresentação. Se eu quiser, eu posso ficar refinando aquilo quase que infinitamente. E às vezes eu poderia fazer uma apresentação nota 8, que seria plenamente o que precisava, mas por perfeccionismo, e eu demorei 2 horas para fazer a apresentação nota 8. Mas por perfeccionismo eu gasto mais 3 para fazer uma apresentação nota 10. Só que esse ser nota 8 ou nota 10 não fez muita diferença para minha audiência. Eu podia ter usado as outras 3 horas para fazer 2 apresentações nota 8, que poderiam ter ajudado mais pessoas em outros lugares, mas por perfeccionismo eu quero ir até o nível 10 quando não precisa. E eu vejo muito isso, assim, quando às vezes a gente está liderando coisas aqui do seminário, tem que fazer um post, uma arte, um design, e aí eu vejo assim os guris, os rapazes que trabalham aqui, assim, já tava bom a arte, podia ser já a capa do vídeo do YouTube lá, mas eles continuam indo e continuam refinando, e vai lá na letrinha lá e tira uma aresta e param, botar um risquinho a mais. Ficou melhor? Ficou. Mas não precisa, não vai dar muita diferença, não vai dar cliques a mais no YouTube. Então, eu percebo que o perfeccionismo, ele é um negócio que é um ladrão de tempo, às vezes, grande. E a pessoa, às vezes, não percebe porque, não, eu tô fazendo a coisa o melhor possível. Tá, mas... né, como é que a gente lida com o perfeccionismo daí? Como é que eu trabalho, que critérios eu uso? Como é que eu percebo isso em mim mesmo? Eu não sei não. Eu tenho 2 amigas que são fotógrafos
E uma é muito bem sucedida. O outro, não, porque é perfeccionista. Aí a gente já conversou, já falei, mas eles têm... Eu não sei qual a... Eu acho que se eu reconhecer que é isso, eu vou ter que que é quase que uma humilhação. Eu vou colocar uma coisa lá que não é da qualidade que eu me considero capaz de fazer. E agora, eu não tenho assim uma boa resposta para isso, não. A não ser que vai ter que reconhecer isso e batalhar contra isso. Agora, eu não sei qual se a gente está desejando resultados, no caso dessas duas fotógrafas. Uma vive muito bem, obrigado. Outra não. E o resultado está aí. Mas mesmo o resultado não consegue soltar aquela coisa de editagem, né? Sim. Editagem sem mudar a cor ali, melhorar o foco ali, cortar um pouco mais. É uma infinitude. Mudar a cor da pele, até onde vai. Não, ela não consegue. Principalmente em coisas artísticas, né? Isso acontece. Eu já vi perda de tempo. É aquela coisa de dar tempo nas suas áreas de incompetência. Às vezes, a sua área de competência, você resolve rápido. Então, você não precisa fazer esforço. Você podia até melhorar isso aí. Mas na sua área de incompetência, demora você fazer. Eu vou te dar uma ilustração. Numa época, eu era o tesoureiro da região da nossa igreja. Sou ruim de números assim. Eu batalhava, tentava, fazia, não sei o que, isso aqui. Nunca batia as contas no final. Eu não estava roubando também. Então, nunca batia as contas porque eu não consegui. Aí passei para Rinaldo, que você conhece. Tudo dá certo. Então, às vezes a pessoa não dá tempo para a sua área de competência, para realmente usar o máximo que tem nesta área. Por exemplo, o cara que é um exímio comunicador por natureza. Então, em vez de fazer o seu sermão de joelhos, né, orando, ele faz no joelho na hora de... E a coisa sai bem, porque ele leva jeito. Mas, em vez de se empenhar numa área onde ele está dotado, ele ocupa muito tempo com coisas que ele não é bom para fazer isso. Em vez de delegar, ele vou tentar, vou fazer, não sei o quê. Então, pessoas acabam gastando a maior parte do seu tempo nas suas áreas de incompetência, em vez de se dedicar às áreas onde realmente tem dom. Isso é uma perda de tempo. Não quero interromper o seu podcast, é só um recadinho perguntando se você já viu os nossos cursos gratuitos disponíveis no nosso site. Se você está curtindo esse podcast, eu garanto que você vai gostar dos nossos cursos também, vai poder aprofundar muito lá. Então, clica no link aqui no QR Code ou na descrição aqui embaixo e dá uma conferida. Agora, bora de volta ao podcast. Eu vi o Ed Stanley falar sobre isso uma vez, botando a meta de tipo, o ideal seria que você gastasse 80% do seu tempo naquilo que você pode ser excepcional. E 20% naquilo que você não é excepcional, mas que é obrigado a fazer, tem que fazer de alguma forma. Certo. E ele falou que uma das barreiras para a pessoa, geralmente, para o líder não fazer isso, é que naquilo que ele não é bom, tipo, eu prego muito bem, e aí isso é fácil. Mas finanças, organizar um evento, eu não gosto. Então isso é difícil para mim. Por ser difícil para ele, ele acha que vai ser um desprazer para todo mundo. E ele fica meio constrangido de delegar. Porque, vou largar essa bomba na mão de alguém. Mas daí ele fala, não, vai ter alguém que para ele é um prazer aquilo. Para ele é um prazer mexer com planilha. Para ele é um prazer organizar evento. Acha essa pessoa.
e delega sem culpa, para tu conseguir botar a maior parte do tempo naquilo que tu é excepcional. E para mim aquilo fez sentido, que às vezes a gente fica assim, se sentindo culpado. Eu sei que na minha fase de vida, né, que eu sou velho mesmo, então eu não quero gastar meu tempo em coisas que eu não tenho, não levo jeito para isso. Eu não quero. Eu quero me concentrar naquilo que Deus colocou dentro de mim e fazer o máximo com aquilo e não fazer aquelas outras áreas. Vai ficar devendo mesmo. Uhum. Então essa é uma forma de pensar o tempo também, tentar eliminar esses ladrões de tempo não tão óbvios assim. Uma outra sala, tu quer fazer alguma pausa, tomar uma água, alguma coisa? Não. Poder me tocando? Sim, vamos tocando. Tá. Se você tá bem? Não, eu tô bem também. Uma outra área, uma outra sala é a sala da comunhão com Deus. E aí eu também percebo que muitas vezes isso se torna um problema porque a comunhão com Deus, voltando para a sala anterior, parece que é uma coisa que a gente sabe que é importante, mas às vezes a gente não percebe como urgente. E aí a gente acaba deixando, às vezes não faz. Eu já ouvi muitas vezes de diferentes pessoas assim, falar nesse sentido assim, eu tô com um problema aqui, problema financeiro ou um problema de trabalho que eu tenho que resolver. Então, trabalhar para resolver isso daqui vai resolver o problema. Eu parar para orar não vai. Então eu vou trabalhar no problema em vez de ficar parando para orar. E as pessoas às vezes vão deixando a oração pro escanteio. Então, qual que é a dificuldade que tu percebe que as pessoas geralmente têm para manter comunhão com Deus? E como é que tu começaria a pensar sobre isso? Eu acho que é disciplina. É uma disciplina, né? Eu acho que não podemos idealizar uma coisa imitando alguém. Que me lembro alguém falando de um cara que é uma lenda dentro da Betânia, o Pastor Larry, né? Já ouvi falar. Então, dele. o Pastor Larry, acho que é 4:30, toda manhã, ele estava ali, orando, né? Então, aí você lê sobre fulano de tal que orava 3 horas por dia, e misericórdia, né? Então, eu acho que em primeiro lugar não é imitar alguém, Deus, o que tu queres de mim? O que tu queres de mim? Neste momento da minha vida, o que funciona melhor para mim? Para poder ter tempo contigo. Porque eu acho que, eu li esses dias, o cara disse que as virtudes de Cristo são contagiosos. Quer dizer, você gasta tempo com Ele e essas virtudes vão te contaminar, né? Então, é a coisa mais fundamental. E nós fomos feitos para relacionamento com Deus. É o mistério do universo. Porque Deus infinito criou o universo e seres humanos e coisas assim. Eu não sei. Um dia que, quem sabe, a gente vai saber exatamente, mas a gente vai pensando, né? Então, como alguém disse, né? Deus como trindade é essencialmente relacional. Então, esse amor dele em abundância seria uma alegria para ele compartilhar isso com outros seres humanos que podia relacionar com ele. Então, para mim é uma possível explicação, né? Mas com certeza nós fomos feitos para nos relacionar uns com os outros, sim, mas com Deus. E essa é uma porta aberta para o significado do universo até, né? Então a gente foi feito para isso aí. E se a gente não fizer isso, não tiver tempo para com Ele, de conversar com Ele, de ouvir dele, de ler a palavra, de
realmente receber informações ou orientação dele. Então, nós estamos perdendo a nossa razão de viver, né? Uhum. Então, se cristianismo é isso, o líder cristão, ele tem que achar um tempo para isso. Então, não necessariamente seria 4 horas da manhã, Uhum. né? Nunca funcionou para mim. Eu já tentei algumas aventuras, assim, de fazer o que outra pessoa fez. E, por exemplo, orar por 3 horas, eu não consigo orar por muito tempo, não. Parece que os assuntos acabam. Aí eu posso sentir, eu não sou muito espiritual, mas a gente tem que entender o que Deus quer de mim, né? Então, eu acho que é por aí. Eu vou ter que priorizar isso no meu dia. Eu vou ter que achar aquele horário que é mais garantido, que tem menos interferência, seja isso no final do dia, no começo do dia, meio-dia, sei lá o que, mas achar aquele espaço, e esse espaço pertence ao Senhor. E eu acho que é o ponto de partida, é isso aí. Uhum. Isso é uma disciplina. Então tem a ver com a questão que a gente falou antes do tempo também. Eu vou ter que gerenciar o meu tempo para ter comunhão com Deus. Porque às vezes as pessoas têm essa sensação de que é uma coisa que tem que ser orgânica, quando vem aquela vontade, aquele negócio, aquele clima espiritual, assim, daí eu vou, mas é uma coisa que eu boto na agenda. E além da disciplina, o que tu acha que é as maiores dificuldades para líderes terem tempo de comunhão com Deus? Tem outras coisas que tu vê que atravancam isso? Ou a disciplina é o principal? Eu acho que o principal eu acho que não tem outra. Eu acho que começa por aí. Sim. Não tem muita coisa diferente. A não ser que você descreveu esta expectativa frustrada de algumas pessoas que acham que meu tempo com Deus tem que ser de um certo jeito, que às vezes até nossa linguagem cria uma expectativa. Uhum. Então aí a pessoa fala, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus fala. E às vezes a pessoa está dizendo que ocorreu um pensamento na cabeça que ajudou, ou esclareceu um texto bíblico, ou chamou a sua atenção para um defeito, ou uma necessidade. Então, aí a pessoa ia descrever assim, outra pessoa, Deus falou. Aí Deus... Comigo nunca falou nada. Não falou. Tô fazendo errado, será? Eu acho que eu não sou espiritual. E tem as pessoas que parece que são mais naturalmente espiritual, não sei descrever isso de outra forma. Mas são pessoas que parece que têm o ar de piedade, de sei lá o que, você olha, eu não tenho isso aí, eu vou fazer o quê? Então, a minha devocional, por exemplo, hoje, quando eu estava lendo um dos textos, me impactou bastante. Aí me levou a orar sobre isso. E era uma coisa assim que me comoveu. Outros dias, eu estou lendo a Bíblia, orando, e o negócio é meio... aqui é verdade. Ou às vezes você está lendo num texto que parece que não tem nada a ver com a sua vida. Então, mas é uma disciplina que um dia pode ter, para outra pessoa pode ter. Ou eu preciso refletir um pouco mais sobre o contexto daquilo. Mas não é um negócio assim que me comove. Então, eu acho que um impedimento, às vezes a pessoa pensa, eu não levo jeito para essa coisa, não. E desanima de deixar aquele tempo separado. Uma experiência minha, que tem me ajudado, eu me comparo com Nedra.
Então, Nélia é muito espiritual, muito mais espiritual. E ela ora mesmo, ela intercede, ela gasta um tempão ali sentado no sofá. Eu faço minha leitura, eu leio alguma coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e tem um tempo de oração que fazemos juntos, por um tempo para a família, coisa assim, aí tal. Aí eu já subo a escada, ela ainda está ali, ó. Então, mas eu noto uma característica minha. Eu tenho uma dificuldade em parar a minha cabeça, em realmente ficar em silêncio mental diante de Deus, que às vezes Ele queria falar comigo mais, não é? Então, uma coisa que me ajuda é um tempo maior. Então, isso há alguns anos... Tem acalmando. Isso faz alguns anos que eu faço isso aí. É um mini retiro que eu chamo. Então, eu vou para algum lugar. Melhor para mim é onde que tem natureza. Silêncio. Aí eu vou lá, né? E parece que eu me acalmo a minha cabeça. Eu preciso de um tempo maior. Talvez eu devia fazer isso todo dia, mas não consigo fazer. Até agora não consigo. Então, aí eu já recebi orientação que eu achava que uma decisão a ser tomada e agora entendi, ficou claro. E muitas coisas assim têm me ajudado profundamente. Tem vezes que parece que não... Inclusive eu tive um mês de outubro, acho que foi. Eu passei aquelas 2 horas na natureza e tal, fiz o que eu normalmente fazia. Aí no fim do dia parece que não acrescentou nada. Tem que ser honesto, né? Real. E não acrescentou nada. Mas outras vezes eu sinto que eu tive um contato maior com Deus, mais orientação, esse tipo de coisa. Então aí a pessoa tem que achar algo, uma disciplina espiritual, né? Os livros chamam isso de solitude, de ficar sozinho sem outra. Então essas disciplinas espirituais, cada um tem que achar o que vai ajudá-lo a valorizar esse tempo que a gente tem que ter. Então a ideia é eu achar a forma de que eu consigo desacelerar para conseguir ouvir Deus e ter esse contato que para ti é natureza, para outra pessoa pode ser música, pode ser outra coisa, né? Pode ser um catedral. Né? Né? É um lugar evocativo, assim, né? Eu tive uma conversa essa semana que tem a ver com isso, que tem a ver com essa questão de expectativa. Uma pessoa me dizendo que ela não conseguia ou não sentia vontade de orar porque ela orava e não funcionava. Daí eu perguntava, o que é não funcionar? E aí era justamente o tipo de coisa que ela ouvia que a oração deveria fazer. Eu tô ansioso, aí eu orei e não senti aquele negócio, aquela satisfação depois e tal. Ou eu tava com um problema e eu orei e a solução não apareceu, assim, não veio a solução. Porque ela orava com essa expectativa, a expectativa de ter uma sensação emocional, assim, de alívio, ou uma solução que surge, assim, meio magicamente pro problema dela. E aí eu tive que explicar, cara, essa expectativa tu sempre vai se frustrar, ou quase sempre, às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Né? Eu falei pra pessoa assim, cara, tu tem que trazer Deus pra junto de ti. Tipo assim, tu tá vivendo lá um problema financeiro X, Y, Z. Chama Deus pra junto, fala com Ele de como é que você tá se sentindo em relação àquilo, vai lá e pede pra Ele te ajudar, achar o jeito de resolver, contra o que você tá pensando em fazer, traz Deus pra junto da tua vida. Então, aí o cara falou assim, isso aí fez sentido, eu tava com uma expectativa errada. Então, às vezes um ajuste assim também ajuda, né? E às vezes a linguagem que a gente usa provoca isso, às vezes biografias são esse é outro nível de ser humano, nunca vou ser assim e tal, até
O cara orou e veio lá o leite que faltava para as crianças do orfanato. E não duvido que Deus também faz não duvido. coisas. E parece que tem certas pessoas que Deus usa dessa forma, né? Assim, tudo sobrenatural e tal. Para mim não é bem assim, não. Tem que cuidar com as expectativas que às vezes a gente acaba criando e gerando nas pessoas. Mas em relação à comunhão, eu acho que tem boas dicas assim, para a pessoa começar e manter essa vida de oração. Outro tópico, uma outra sala que tu trouxe ali no livro é a sala da integridade. Então aí tu definiu a integridade como a determinação de fazer o certo mesmo quando é difícil. Então, onde que tu vê a questão da integridade se apresentando como um problema? Onde é mais comum dela se apresentar como um problema para a maioria dos líderes que tu teve a oportunidade de conhecer? Bom, aí tem os escândalos maiores, né? Aquela coisa de infidelidade conjugal, de meter a mão no dinheiro da igreja, essas coisas vira e mexe, às vezes de pessoas que você nunca esperava. Como é que chega nesse ponto? Da pessoa chegar nesse... foi pequenas concessões, isso que uma eu ia tentação? dizer. Eu acho que não é de um momento para outro. Eu acho que é pequenas... Então, essa coisa de integridade, eu acho que é nas coisas mínimas. De falar sempre a verdade. Mas a verdade mesmo. Sem colorir, sem mascarar, né? Eu uso minha esposa como exemplo. Nós temos 56 anos de casado. Nunca ela falou alguma coisa tentando me enganar. Nunca falou. Nunca mentiu. Não mentirinha nem mentirão, né? Não sei se tem mentirão. Mas o que ela fala, às vezes ela pode estar errada sobre alguma coisa que eu não lembrava direito, mas ela é absolutamente verdadeira. E isso aí é uma coisa tremenda para relacionamento, né? E relacionamento com Deus. Então acho que é essa coisa da gente, às vezes, a gente fala de alguma forma que a gente fica melhor na situação. Omite uma coisinha. Omissão, que é um negócio assim, meia verdade os bons mentirosos são os que a maior parte é verdadeiro. E aí a mentira é estratégica. Mas eu acho que essa é uma área que a gente tem que zelar. Tem certas pessoas que têm uma tendência para isso maior, né? Outras pessoas que não, é uma tentação forte para alguns de exagerar, né? Então, eu acho que é uma área de integridade que tem que trabalhar assim, que é um perigo, pequenas coisas. Como alguém disse, eu vi uma senhora dizer que adultério causou menos danos do que o ato de adultério, do que as mentiras que acompanhavam a perda de confiança, né? Outra área é a área das finanças, né? Que é eu tenho uma confissão aqui. Esses dias o meu genro disse: você pode ter uma certa coisa na internet, na TV Disney. Então ele não explicou bem, mas ele desconfiava que, na verdade, eu não tinha direito de ter Disney aqui, e ele mora em Camaquã. Mas ignorei esta coisa. Sentia um pouco desconfortável. Mas aí de repente veio este aviso na tela, que parece que você não tem direito, parece. Aí eu senti-me envergonhado. Tipo, flagraram ali na hora. Então, mas são pequenos jeitinhos, pequenos
coisas financeiras que é uma vantagem aqui, mas não é. Sabe? Então, eu acho que, por exemplo, tem uma pessoa que trabalhou comigo anos atrás, trabalhou junto comigo, eu achei uma pessoa espetacular. E ele trabalhou numa organização e roubou. Como é que pode? Então, eu acho que eram pequenas coisas que levou ele. E pequenas impurezas que levam a adultério. Não é de um dia para o outro. Pode até ser, eu não sei, eu não conheço algum caso, né? Mas de modo geral, essa coisa de pequenas coisas, né? Então tu diria que eu lidar com a questão da integridade tem muito a ver com a régua que eu estabeleço para mim mesmo. Então, às vezes, a régua que a pessoa estabelece no sentido moral eu evito os pecados mais vistosos, assim, que fariam eu perder influência, perder ali um cargo, perder... Mas esses pecados aqui pequenos, privados e tal, eu tolero. Mas esses pecados pequenos, triviais, que parece que não influenciam, é os que levam aos maiores. A seriedade do pecado é uma coisa assim que acaba sendo cultural também. Que a gente... desensibiliza. Exatamente. Aí todo mundo... Eu não gosto de ver pais que falam... se vai fazer o que aí o bicho vai te pegar, né? Ou faz um negócio que vai exagerar, né, para controlar. Então, pequenas mentiras. Ou diz, ligou, diz que eu não estou aqui. Esse é clássico. Esse tipo de coisa que a gente aprende, todo mundo faz, né? Perde o peso. Exatamente. Eu tinha uma ilustração disso que, né, aconteceu, né, na África. Então tinha um americano que estava lá na África. Então ele ficou chateado porque um pastor pisou na bola, transou com alguém, não sei o que, teve um pequeno caso. 6 meses depois, o cara é restaurado ao ministério. Achei que negócio é esse aqui? Mas aí ele tinha um episódio que estava conversando, e a conversa ficou meio de confronto e tal, e a coisa o clima foi esquentando, e ele estendeu a mão e tocou no ombro, no peito do cara, assim. Foi mandado de volta para os Estados Unidos, porque isso era uma agressão naquela cultura. Para você, no meio de uma conversa assim, tocar no outro, era uma agressão física. Caramba! Então, aí você vê, né? O peso que a cultura dá. A cultura dá. Então, certas... eu não sei se conhece um livro que Dando um Jeito no Jeitinho. Não conheço. Rapaz, é interessante esse livro. Dando um Jeito no Jeitinho. Então, onde ele fala sobre a nossa cultura, né? E as coisas que são aceitáveis para nós. Que, de fato, não são contra princípios bíblicos. Então, o famoso jeitinho, né? Que faz com a luz lá para você... né, estender um fiozinho lá, o gato, o famoso gato, né? E outras coisas mais que a gente, não, mas isso é... Me lembro, a gente teve uma coisa assim que uma vez, era a época de a transição de fita para CD. Então nossas músicas foram espalhados em muitos lugares, né? E um dia recebi uma ligação. Aí a pessoa disse, eu queria aquele CD, você pode me mandar um CD seu? Falei, cara, nós não temos CD. Ele disse, eu estou com o CD na minha mão aqui, ó, de vocês.
Aí eu perguntei que é o endereço. Era endereço naquela rua famosa lá em São Paulo que vende as coisas, camelô. Né? Exatamente. Aí eu liguei para aquele número e falei, senhor, eu estou perguntando, porque eu sou dessa banda aqui, não sei o quê. Ele disse, aí eu falei, olha, é uma questão ética também. Ele disse, aqui é um negócio, cara. Se você não quiser, a gente joga fora todos os seus CDs. Não tem problema não, porque aqui é negócio. Né? Então, pequenas coisas. Então, que pode abrir a porta para coisa maior, né? Sim, essa questão da pirataria mesmo que tu citou agora é uma coisa que é roubo, mas culturalmente não tem peso. Às vezes a gente deixa a nossa consciência ser orientada pelo peso que a cultura dá para algumas transgressões, não o peso que a Bíblia dá. E às vezes tem um desencontro, tem coisa que a cultura acha que não tem problema. Então aí ficaria uma disciplina aí do que o Patrick não compartilhar senha do Netflix, que né, pessoal, isso é comum, né? Até na igreja, compartilhar senha com várias pessoas pagando uma conta só, clássico, usar software pirata. O que seriam outras pequenas coisas comuns de pessoa fazer? Baixar livro pirata em vez de comprar música, tu que é da área da música. Então, um exercício, talvez, de integridade seria eu revisar a minha vida nessas áreas de pequenas concessões que eu tenho feito antes que elas se tornem coisas maiores e vai cauterizando, assim, a minha consciência. Sem ser... legalista e ficar metendo pau nos outros. Sim. Né? Mas uma o que Deus... interna. Que tem algumas coisas que são relativas à pessoa. Né? Aí Paulo falou sobre... comer carne oferecida e ídolo. Alguém pode fazer outro que não tem problema. Então, eu acho que tem essa parte também da gente ser compreensivo com os outros e bem, assim, certo com a gente, né? E tentar realmente viver uma vida íntegra. Né? Aí tem outras coisas que são bem... Agora, a internet, a questão de pornografia, coisa assim, que é praga, né? Assim, entre cristãos e não cristãos. Mas aí é uma nova tentação, avenida de tentação sexual que não existia 15, 20 anos atrás. A acessibilidade, facilidade de acesso e os algoritmos de redes sociais que ficam sugerindo esse tipo de conteúdo, né? Semi-pornográfico, às vezes. Tem muito isso em redes sociais. Então, questão de integridade, eu acho que aqui foi uma boas discussões, boas dicas para a gente se avaliar. Né? A próxima sala que tu descreve na apostila é a questão de aprendizagem contínua. E isso é um problema grande aqui, especialmente no Brasil. Eu acho que os Estados Unidos deve ser um pouco melhor, mas aqui o hábito de leitura é muito baixo. Como que a falta de aprendizagem faz a liderança estagnar? Como tu vê isso acontecendo na prática? Eu estava pensando sobre uma pessoa que eu ouvia pregar dominicalmente, né? Durante um período. Então, você podia praticamente prever a próxima frase, né? A mesmice. Ele tinha, na verdade, umas 3 pregações que... reciclava e usava palavreadas diferentes, mas e ele não era de leitura. E eu notava que quando ele ia fazer, talvez ia para um retiro espiritual ou algum evento, coisa assim, voltava com novidade, com coisas mais profundas ou diferentes e tal. Então o problema dele não era QI, era simplesmente não tinha input para ele. Então eu chamava pregador da mesmice, né? Mesma coisa, assim, comida requentada. Exatamente. Então, eu acho que o bendito diploma
é um negócio, aquela mentalidade que eu vou estudar até que tiver aquele canudo e agora pronto. Dá uma falsa segurança. Sabe aí, tudo. Não, eu sei. Então, e hoje em dia, principalmente, o mundo muda tão rápido e pessoas são muito mais alertadas para tanta coisa que a gente tem que estar tendo. Uhum. E algumas pessoas gostam de ler e outras pessoas não gostam. Eu já notei isso. Uma das coisas é que não leem bem, leem devagar. Então, quando sua mente vai a 100 por hora e sua leitura vai a 50, é uma frustração. Porque aí, como é que foi o negócio e tal, aí você já pensando sobre outra coisa e tal. Então a pessoa que não tem costume de ler é um ciclo vicioso. Então não lê bem e aí não gosta, não se entedia na leitura, cabeça vai longe. E tem pessoas que têm dificuldade em percepção também, que não é problema deles. Mas por isso que eu acho que... Mas eu acho que é possível quebrar isso, a não ser que a pessoa tenha algum déficit de atenção, alguma coisa assim, orgânico, né, assim, tal. É possível, né? A leitura, eu acho que... Agora, mas tem outras formas de ter input. Então, hoje tem o que nós estamos fazendo aqui. E tem cursos. Então, eu tenho um amigo que eu não sei quantas formações que ele tem. Eu acho que ele vem percebendo que ele cresce fazendo cursos. Então, ele tem 60 e poucos anos. A última coisa que eu vi, ele estava fazendo mais um curso. Então, algumas pessoas aprendem, pode classificar, aprendem formalmente um curso que você ingressa, paga taxa, paga mensalidade, tem as tarefas de entrega, receber nota. Então, algumas pessoas talvez precisam disso aí, precisam sempre para estar crescendo, aprendizagem contínua, né? E outras pessoas são as coisas informais que eles recebem pela internet. E tem uma outra classificação do não formal. O não formal é quando você aprende, talvez fazendo com outra pessoa. Você fica... você faz uma aprendizagem, você fica perto de uma pessoa que sabe mais do que você. Que é um bom... Eu acho que eu, por exemplo, se eu fosse fazer de novo, depois de fazer seminário, eu comecei a pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Eu tinha a opção de trabalhar com um pastor muito bem sucedido. Se eu fosse fazer de novo, em vez de eu ia pastorear, aí eu ia ficar com ele, observando, né? É o não formal, não é um curso, mas é uma aprendizagem por proximidade. Eu acho que essa é uma outra opção. Eu sou ruim em alguma área, vou ficar perto de alguma pessoa, vou ser mentoreado, você pode chamar de mentorear, coaching, sei lá o que, chamar o que quiser, mas eu vou ficar perto de uma pessoa que sabe mais que eu. Então, mas a gente tem que não parar de aprender. Deus nos deu, né, para amar a Deus com todo o nosso entendimento. Nós devemos usar nosso cérebro, nossa capacidade, assim, a vida toda seja uma aprendizagem. Uma das coisas que eu fiz que foi muito bom para mim. Eu voltei a estudar formalmente, eu tinha 55, 56 anos. Então fui fazer mestrado. Então era meio intimidante, eu ficava intimidado, ficava tenso e
tal, mas foi uma coisa muito boa para mim. Abriu outras portas. Eu tive que escrever bastante coisas. Uhum. Então, aí, terminando aquilo, eu escrevi meu primeiro livro. Olha aí. Com 60 e poucos anos. Então, essa coisa abriu a minha cabeça para como pesquisar, como organizar textos e coisas assim, que eu não sabia bem fazer, né? Então, aí cada pessoa tem que achar o seu caminho, mas não parar de amar a Deus com o seu entendimento. Não precisa ser um intelectual, não precisa provar nada para ninguém. Apesar que eu me lembro, quando eu comecei este curso, eu pensei, eu sou velho, assim, eu não preciso ter nota, eu não sou motivado por nota. Meu negócio é aprender. Rapaz, estava olhando aquelas notas que nem no segundo grau, né? Como assim, um 7? Como é que pode? Então, é uma motivação meio baixa, né? Mas mas a experiência foi muito enriquecedora. Então, acho que a gente tem que achar alguma coisa para a gente crescer a vida toda, né? E, bom, leitura é fundamental. Se ler 15 minutos por dia, você lê um monte de livros em um ano. A pessoa diz que não tem tempo. Tem. Né? Tem tempo. Então, eu acho que é essa... Eu acho legal dois aspectos que tu trouxe, que o crescer em entendimento é uma forma de amar a Deus também, né? O amar a Deus com entendimento, então a gente às vezes não associa isso. E a segunda coisa que eu vejo que desmotiva as pessoas é que muitas vezes elas associam muito a questão de estudar é ler. E aí às vezes ela não gosta de ler e aí tentou, o hábito não pegou e ela desiste do estudo e não explora outras avenidas. Tu trouxe várias aqui. Sim. Então eu acho que tem muitas pessoas que se dão bem com outras formas de estudo. Esse negócio de podcast aqui, tem amigo meu que não lê nada, mas ele poderia ficar o dia inteiro ouvindo podcast sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre isso, sobre aquilo, e o cara consegue aprender e contar para ti depois aquilo. Então, cara, você tá estudando. Exatamente. Então, eu vejo muito esse negócio de pessoal ter que explorar várias formas de conseguir input, né? Isso aí ajuda muito. Agora, uma coisa que eu faria, que eu acho que acertamos com nossos filhos, era de ler para eles. Então, essa é uma dica para você um dia, né? Que descobrimos que você pega tem um universo ali, ó. Né? Já então, que a gente descobriu que dentro daquele livro, tem histórias, Minha mãe leu vários livros para nós. E eu fiz isso com nossos filhos. Eu li até umas 2 coleções de livros que eram do nível deles. Bom, um era da Nárnia, né? Eu li a coleção da Nárnia, acho que li 3 vezes, dependendo cada escada, cada fase na vida deles. E eles todos leem, né? Alguns leem mais do que outros. Mas é uma coisa assim que facilita, que tanta coisa depende de leitura até hoje, né? Mas tem outras formas de crescer. Formas, outras avenidas aí de conhecimento. Então, eu acho que tem aí um norte bacana para quem tem dificuldade com a questão de aprendizagem contínua. E aí a gente vai para a nossa última sala, o último aspecto que a gente vai discutir, que é o aspecto da restauração. Então, esse aqui também é um problema que eu vejo muito comum entre pastores, a questão de pastor com burnout, pastor que suicida, pastor que, sei lá, tá com depressão. E muitas vezes isso está ligado a falta de momentos de restauração. E aí, que efeitos tu vê na vida dos pastores de ignorar o descanso? Que efeitos tu vê isso na vida interior deles ou nos ministérios que eles têm quando eles ignoram isso?
Eu não sou adventista, né, assim, tal. Isso é coisa dos judeus. Tem essa coisa meio no fundo da cabeça das pessoas. Uhum. Todo dia é o dia do Senhor, sabe? Aquela coisa. Mas nós fomos feitos para não... Nós fomos... o mandamento Tem um mandamento, frequentemente ignorado. Exatamente. Duas partes. É para trabalhar 6 dias, né? Uhum. Não é para ficar à toa. Uhum. Então, esse é parte do mandamento que pega alguns, né? Sim. Vai trabalhar, vagabundo. Uhum. Mas a outra parte que eu vejo, a obra do Senhor, tal, até o ponto de orgulho, sabe? Sim. Eu não tiro férias, já faz 5 anos que não tiro férias, tipo mártir. Uhum. Tipo, assim, herói da fé, que não sei o quê. Mas isso aí não... eu acho que eu gosto da ideia de... maratona, não é 100 mil metros, 100 metros rasos. Uhum. Então, se eu vou a maratona, vou servir a Deus a vida toda. Então, uma das realidades é o descanso. Acertar o ritmo. Acertar o ritmo. Entrar num ritmo saudável que eu posso manter. E essa maratona, além... Bom, é um mandamento que eu não vejo que foi retirado. Tem pessoas que têm dificuldade até com os 10 mandamentos, porque isso é coisa do... Isso é lei, isso não é graça, que não sei o quê. Então tem essas coisas que meio... Eu acho que a pessoa nunca fica articulado com clareza, mas meio no fundo da mente, não tem que ter... Né? Sim. E o pastor é líder, o domingo é o dia mais pesado que tem, né? Sim. Então, eu acho difícil, o mais difícil para alguns é o bivocacional, né? Uhum. Então, ele trabalha e também domingo é ocupado, assim como o trabalho. Uhum. Mas ele tem que achar um jeito. Tem que achar Talvez ele vai virar adventista, vai ser no sábado mesmo. Mas ele tem que achar Muitos pastores é segunda-feira, né? Sim. Dia depois do culto. Aí fica... Mas essa coisa e só atividade e lazer e descanso não é necessariamente a mesma coisa. É isso que eu ia perguntar também. Ok. Tem diferença, então, na tua perspectiva? Porque muita gente enxerga como sendo a mesma coisa. Mas qual que é a diferença entre lazer e descanso na tua percepção? Eu gosto daquele livro que é... como é que é? Que enche sua... Esqueci o nome. Vai ter que editar isso. Não me lembro. Esqueci agora. Como é que ele fala? Ele... que enche seu tanque, ele fala. Até tem um livro que é Andando de Tanque Vazio, né? Isso aí. Ele fala sobre atividades que enchem seu tanque. Então, além de ter um tempo para descansar, não quer dizer que você tem que ficar sentado na cadeira o tempo todo. Mas são coisas que vão te restaurar. E às vezes é diferente para pessoas. Então, o domingo é um dia separado para Deus, em que você devia contemplar a pessoa de Deus, estar na igreja, assim, vamos dizer, um leigo, né? Então, tem que estar na igreja. É um momento para você refletir sobre sua vida. É um dia para você ter um tempo maior para ler, talvez um pouco mais da palavra. Ler é uma coisa boa. É uma coisa que você vai ter input espiritual, além de simplesmente não trabalhar. Só ficar sentado, parece que não é o sentido do sábado. Mas também há algumas atividades. Tem atividades que
que enchem o tanque, outros que esvaziam. Eu acho que, eu me lembro você comentar que um grupo de pessoas, isso esvazia seu tanque, né? Grupo muito grande. Então, a minha esposa, várias pessoas junto, ela fica exatamente o contrário. Minha namorada é assim também. Né? Interessante, né? A Neda fica... Aí eu fico... Ela tá tão animada ela tá alerta, pensante, ela entra num diálogo e tem insights e coisa assim, e é um negócio muito legal, e enche o tanque. Alguma pessoa vai andar de moto, outra pessoa, isso aí seria horror, né? Outra pessoa vai pescar, sei lá o que, mas inclui outras coisas também, que no ano do judeu no Antigo Testamento era repleto de festas, de momentos, de sair da rotina. Então, não é somente o domingo, né? Mas é também outros momentos que alguma coisa que isso vai acrescentar. Em vez de, às vezes, a pessoa volta foi para a lagoa e volta exausto. Então, na verdade, não acrescentou. Outra pessoa volta animada. Sim. Então, depende da pessoa, de achar algo que vai realmente ser restaurar, vai relaxar, vai provocar momentos de prazer mesmo. Essas são coisas que a gente precisa ter na semana nossa, né? Então, isso é restauração, que vai restaurar. O que vai restaurar para você pode ser diferente que para mim, né? Eu vejo gente que sai para viajar, mas volta mais cansado, porque viagem é cansativo. Vou conhecer esse lugar, vou conhecer aquele lugar, tem função de mala, isso, aquilo outro, e volta mais cansado. É verdade. Então, pessoas sempre acham pessoas falam que a gente viaja bastante, né? Falam, que legal, eu queria ser... Rapaz, depois de um certo tempo, certas coisas perdem o encanto. Sim. Então, a gente precisa outro tipo de... Pelo menos para mim. Sim. Isso não me atrai, não me descansa. Eu acho que viajar para descansar é uma coisa, e viajar para turismo e conhecer lugares é outra coisa. Isso aqui não descansa, pessoal. Isso aqui cansa. Viajar para descansar é outra coisa. Então, eu acho que essa distinção é legal de fazer. Essa é uma boa. E tu vê e achar o seu jeito de descansar. Tem gente que quer um descanso mais ficar sem fazer nada, tem gente que quer um descanso mais social, tem gente que quer um descanso mais jogar videogame, sei lá o que a pessoa, esporte, tem muito tipo de descanso diferente. Mas tu vê que o principal problema é esse, o pessoal, às vezes, de não fazer descanso é esse síndrome do mártir, assim, síndrome de culpa por estar descansando. Isso que impede os pastores, no geral, líderes, de descansar. Ou teria mais coisas ainda? Não, eu não sei. Eu tenho um amigo que fala que ele sempre tem a sensação que ele poderia ter feito mais. É o que você está dizendo, né? Eu acho que isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu poderia ter feito mais. Então, de achar o ritmo que Deus quer para você. Até quando você vai trabalhar. Que não adianta. Tem pessoas de nível de energia diferente. Sim. Tem pessoas que vão, que eu não acompanho. Não daria certo para mim, não. Então, eu tenho, para mim, uma percepção dos limites. Não, agora eu acho que tem que parar. E esse limite vai diminuindo. Eu penso sobre épocas na nossa vida, né? Quando a gente estava pensando sobre isso no aeroporto, quando eu levei, né, do aeroporto ontem.
Aí você vê esses pais com 2 ou 3 crianças. Uhum. E a gente chegou lá com a mala dela só para viajar. A gente lembra que tinha 4 filhos. Cada um tinha direito a 2 malas naquela época. Então a gente tinha 10... Não, nós éramos 6 pessoas. A gente tinha 12 malas. E entre eles, crianças. Também para tomar... E a gente fazia. A gente agora não tem energia para isso, não. Sim. Né? Então a gente tem que ver os limites. Se eu não estou dormindo bem. Se eu estou vivendo ansiedade. Pessoas, eu acho que muitas dessas coisas que estamos falando, não precisava ir para o psiquiatra para você ter o remédio. Não tenho nada contra. Mas, às vezes, essas coisas do nosso interior, aqueles 7 que nós mencionamos, talvez tenha outras. Se a gente for ter a nossa vida interior em ordem, muitas dessas coisas não vai precisar remédio, não vai precisar de algum trabalho emergencial. Porque nós fomos feitos para cuidar dessa parte interior. Então, não há nada contra alguém que precisa de uma ajuda ou que tenha algum problema. Mas eu acho que para um grande número de pessoas, problemas de ansiedade, problemas de depressão, são frutos de uma vida interior fora de ordem. E eu acho que essas são coisas que nós discutimos aqui, são coisas, de certa forma, acessíveis e práticas. Precisa um esforço, não que não tenha esforço. Mas não são assim coisas assim tremendamente complicadas ou espirituais, não é? São espirituais no sentido prático da coisa, né? Uma dos insights que eu estou lendo um cara aí falando que nossa vida espiritual envolve nosso corpo. Não tem como separar corpo, alma e espírito em 3 entidades isolados. O que nós fazemos com o dia a dia, coisas simples do dia a dia, afeta todo o nosso ser, o nosso ser como um todo. Então não precisa de grande segredo, não precisa de ter uma grande libertação, ou às vezes nem precisa daquele remédio para ansiedade e depressão, se a gente manter e a restauração é uma das coisas, né? Sim, uma das formas de organizar a vida interior. Isso é importante, mas essa distinção também, eu vejo que o pessoal às vezes, espiritual é só o que é meio místico, assim, as outras coisas não são espirituais, mas são o cuidado com o descanso do corpo, o descanso da mente. Exercício, a gente nem falou sobre isso, né? Exercício físico entraria onde aqui nessa parte de restauração também? Com certeza. Para mim, isso funciona para combater tensão. Se eu estou assim, meio estressado sobre alguma coisa, eu vou lá pegar aqueles pesos e tal. Aí saímos cansados, mas restaurados, de certa forma, né? É muito importante isso aí. Eu vejo que meu dia é melhor quando eu começo ele com um exercício. Você começa, né? Eu prefiro começar porque daí ele me dá energia pro resto do dia. Né? A Raíssa, minha namorada, é uma pessoa mais agitada. Então ela acumula estresse durante o dia e aí o exercício é o que descarrega o estresse dela, relaxa. Esse aí sou eu. Esse aí é tu. Sou eu. Aí eu vou, depois do podcast, eu vou na academia. Hoje. É o plano. É o plano. Não, eu achei excelente o nosso papo, as dicas, né? Sala da motivação, dos dons, do tempo, da comunhão com Deus, da integridade pessoal, aprendizagem contínua e restauração. Então, acho que aí tem 7 aspectos aí para quem está assistindo poder fazer um diagnóstico, ver onde é que está mais fraco, poder aplicar umas correções. Tem alguma
palavra final que tu queria deixar para quem está assistindo aí esse podcast? Eu diria assim, toma um passo hoje. Não tem que fazer todas 7 coisas em ordem ou coisas assim, mas toma um passo, um pequeno passo hoje. Eu acho que é por aí que a gente começa a pôr as coisas em ordem. Então tá, acho que com essa palavra aí a gente pode encerrar. Esse livro aqui, tu quer falar alguma coisa dele para sugerir? Muitas das ideias aí, algumas das ideias pelo menos, a gente acha aqui. É um livro excelente, recomendo. Escrito por uma pessoa que era uma pessoa oca. Ele teve, inclusive, uma queda feia, que o levou a repensar a vida interior. Ele não conta isso na história, mas a história era essa mesmo. Então, recomendo. Editora Betânia. Bacana. E aí tem esse outro material aqui que tu já escreveu, que eu não vou falar muita coisa, mas é um negócio aí que talvez seja no futuro próximo uma novidade também aqui do seminário. Certo. Esse material aqui que já tem, o Patrick vem desenvolvendo há algum tempo sobre vida interior e que a gente está discutindo para fazer virar um curso, fazer virar um material que fique mais amplamente disponível. Beleza. Patrick. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela disponibilidade de estar aí com a gente, batendo papo, e eu acho que foi bem enriquecedor. Amém. Então tá, que Deus abençoe vocês aí no trabalho. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.